Olá pessoal, fazendo correção da acro da semana de 14 a 18 em relação aos prismas. Então bora lá. Observe o seguinte cubo e responda as próximas questões. Pessoal, lembrem, cubo é um prisma especial. O cubo é um prisma onde as arestas, todas as arestas têm a mesma medida. Se todas as arestas têm a mesma medida, todas as faces vão ter a mesma medida, ok? Então ele pede área da base, área lateral e área total. Área da base, se eu olhar a base dessa figura, sempre na horizontal a base, então vai ser o nosso fundo aqui, se a gente imaginar uma caixa. Ele tem 4 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados de área. Área lateral, eu vou pegar somente as faces da lateral. Tá, quantas laterais eu tenho? 4. 4 vezes a área de uma face. Tá, comprimento 4, altura 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. 64 centímetros quadrados. Área total é a soma da 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então eu tenho 2 vezes 16 mais 64. Expressão numérica. Quem tem prioridade? Multiplicação ou a soma? A multiplicação. 2 vezes 16, 32. 32 mais 64, 96 centímetros ao quadrado, ok? Então a gente achou área da base, área lateral e área total. O prisma reto hexagonal, reto, ou seja, ele tem inclinação de 90 graus, regular, porque todas as faces são iguais, tem 5 centímetros de altura e a aresta da base medido 3. Determine a área lateral. Ele só quer área lateral, ok. Quantas faces laterais eu tenho? Se é um hexágono, eu tenho 6 faces laterais. Vezes a área do quadrilátero. Eu tenho um retângulo. Área do retângulo, base, vezes altura. A nossa base é 3, nossa altura é 5. Então, calcular é multiplicar base vezes altura. Calcular a área de uma das faces. Multiplicando. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90 centímetro quadrado, unidades de área. Então, essa é a alternativa. Em um prisma triangular regular, ou seja, todos os lados são iguais, a aresta da base mede 3 centímetros. A aresta da base e a altura mede 3 centímetros. Então eu tenho a aresta aqui valendo 3, a altura valendo 3. Ele pediu a área lateral. A área lateral, então eu tenho, se é um prisma triangular, ele tem 3 faces laterais, e área do meu quadrilátero, nesse caso aqui de um quadrado, já que o comprimento e a base possuem a mesma medida. Então, 3 vezes base vezes altura. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 centímetros ao quadrado é minha área lateral. Área lateral de um prisma pentagonal, ou seja, é um prisma de 5 lados, regular, ou seja, todos os lados iguais, é 180 centímetros. Sabendo que a aresta da base mede 2 centímetros, calcule a altura do prisma. Então, a área lateral é o quê? É o número de faces vezes a área
do quadrilátero. Certo? A área lateral, ele me disse que era 180. O número de faces, número de laterais, são 5. A área de um quadrilátero, nesse caso a gente está falando de um retângulo, é base vezes altura. A aresta da base é 2, a altura eu não sei. 180 tem que ser igual a 5 vezes 2, 10 vezes a altura. Que número que multiplica por 10 que vai dar 180? Esse número tem que ser 18, porque 18 vezes 10 vai me dar 180. Então, a altura do meu prisma é 18 centímetros quadrados. Observe o seguinte prisma triangular reto, ou seja, ele tem ângulo de 90 graus nas alturas, de lados 3, 4 e 5. Sabendo que a sua altura é 2 centímetros, responda as próximas questões. Ele pede área da base, área lateral e área total. A área da base é a área que ocupa na horizontal, certo? Se a gente pensar aqui, a gente tem um triângulo. Que tipo de triângulo? Triângulo retângulo, porque ele informou que tem um ângulo reto. Esse triângulo retângulo tem 3, 4 e 5 de medida. A base do meu triângulo vai ser 3, perpendicular a esse triângulo, essa base, eu tenho a altura. Então, a base vai ser 3, a altura vai ser 4. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6 centímetros ao quadrado. Agora, calculando a área lateral nesse caso, se a gente for ver, não é um prisma regular. Os lados não são iguais. Então, se eu abrir esse prisma, encontrar a planificação dele, eu tenho um lado valendo 3, um lado valendo 4, um lado valendo 5. E eu tenho os dois triângulos retângulos. Certo? Então essa seria a sua planificação. Área lateral, eu só quero a área ocupada pelos quadriláteros. Certo? Se a gente for ver, eu tenho 3, 4 e 5. E a altura, 2. Se a gente somar e transformar isso daqui num retângulo todo, base é 3 mais 4 mais 5, vezes a altura, 2. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. Certo? 12 vezes 2, 24 centímetros ao quadrado. E a área total é 2 vezes a área da base, já que eu tenho uma base inferior e uma base superior. Se a gente for pensar isso aqui como uma caixa triangular, ele tem um fundo, ele tem uma tampa. Mais a área lateral. 2 vezes a área da base, então 6, mais 24. 2 vezes 6, 12. 12 mais 24, 36. 36 centímetros quadrados. Então a gente achou a área da base, achou a área lateral e achou a área total, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço.